Olá, reparadores! Aqui é o Nicolas da Chiptronic e o vídeo técnico dessa semana é para o reparador diesel. Se você, reparador diesel, já possui conhecimento dentro do laboratório de eletrônica, no reparo de módulos, ou se você quer ingressar nesse ramo, algo que você já deve ter se deparado bastante é falha no motor de partida, falhas no acionamento do motor de partida. De fato, essas são falhas bem comuns na linha diesel. Nesse vídeo, nós vamos ter uma aula técnica em detalhes sobre o sistema de partida do Mercedes-Benz, visto que é um caminhão que dá bastante probleminha aí no circuito de partida. Então nós vamos analisar o esquema elétrico, diagrama dos circuitos, testes práticos e diagnósticos com o uso do scanner. Confira! Antes de abordarmos especificamente o sistema de partida da linha Mercedes-Benz, vamos comentar brevemente alguns outros sistemas existentes. Por exemplo, alguns caminhões que utilizam o sistema EDC7 Bosch têm a partida acionada diretamente pelo comutador de ignição. Quando o condutor leva o comutador até o final do seu curso, acionando a linha mais 50, o próprio comutador já aciona o relé de partida ou o motor de partida. Então, nesse sistema, o módulo do motor não tem participação no acionamento direto da partida. Um outro sistema é o que nós encontramos nos caminhões Scania, o sistema EMS S6PDE. Nesse caso, quando o condutor aciona o comutador de ignição, a linha 50 vai para o módulo de cabine, que na Scania é chamado de coordenador. E via rede CAN, o coordenador informa para o módulo do motor que foi dada a partida pelo condutor do veículo e o módulo do motor é responsável por acionar o motor de partida. Então a solicitação é feita por CAN e o módulo do motor é o responsável principal pelo acionamento do motor de partida. Já no sistema Mercedes-Benz, que nós vamos analisar, a linha 50 do comutador de ignição vai para o módulo de cabine, mas o módulo de cabine não usa a rede CAN para informar para o módulo do motor que foi feita a solicitação da partida. Uma linha mesmo, um fio, passa uma tensão direta de linha 50 para o módulo do motor e, ao interpretar corretamente a linha 50, interpretar que foi solicitada a partida, o módulo do motor comanda o relé de partida através de um circuito de chaveamento positivo 26 volts. Então nós temos dois terminais aqui nos conectores que tem participação com o circuito de partida. O terminal de solicitação de partida e o terminal de saída de acionamento para o relé de partida. Então nós vamos ver primeiro no nosso esquema elétrico da linha Mercedes e vamos identificar qual é o terminal do conector da solicitação e qual é o terminal do conector da saída de acionamento. Depois vamos ver os circuitos que nós encontramos em cada um desses terminais. Então vamos para o esquema elétrico. Então nós temos aqui na tela do computador um esquema elétrico bem completo da linha Mercedes-Benz. Neste esquema nós temos os dois módulos eletrônicos que terão participação no acionamento do motor de partida. Aqui na esquerda nós temos o módulo de cabine, que receberá então a solicitação feita pelo condutor através do comutador de ignição, e à direita o módulo do motor, que receberá uma tensão da linha 50 enviada pelo módulo de cabine, vai interpretar essa solicitação e depois vai comandar o relé do motor de partida. Então o módulo do motor é o principal responsável pelo acionamento do motor de partida. Nós vamos dar uma maior atenção nessa explicação do esquema elétrico para o módulo do motor. Os conectores do módulo do motor estão designados aqui no esquema elétrico como 02 e 01, sendo que o conector 01 refere-se ao conector maior e o conector 02 refere-se ao conector menor. Vamos dar um zoom aqui no esquema para vermos os terminais de solicitação e acionamento. O primeiro terminal que nós vamos dar atenção é esse, onde nós temos aqui a referência de linha mais 50.
Então, esta conexão aqui, este fio, né, que nós teríamos lá no chicote do caminhão, está interligando o conector 2, terminal 05 do módulo de cabine, ao conector 2, terminal 08 do módulo do motor. Ou seja, no conector 2, terminal 08, é onde o módulo do motor recebe a linha 50 referente à solicitação de partida que foi feita pelo condutor do veículo. Então, o módulo de cabine envia a linha mais 50, solicitando então a partida para o módulo do motor. Então, a solicitação acontece no terminal 2.08. Após o módulo do motor interpretar corretamente essa solicitação, ele vai realizar então o acionamento do relé do motor de partida através do pino 1.18, ou seja, do conector 1, que é o conector maior, no terminal 18. Então, através desse terminal, o módulo do motor vai enviar uma tensão positiva, então uma tensão de 26 volts, e observamos aqui que um dos terminais do relé, né, já possui um aterramento constante. Então, quando nós tivermos positivo enviado pelo módulo do motor com o negativo do relé, essa corrente, então, gerada nesta bobina, vai produzir um campo magnético e esse campo magnético fará com que a chave do relé seja fechada. Então, a carga da linha mais 30 vai acionar diretamente o motor de partida. Então, nós vamos dar atenção a estes dois terminais. O terminal 2.08, que é o terminal de solicitação de partida, e o terminal 1.18, que é o terminal de saída de acionamento para o relé do motor de partida. Nós vamos acompanhar agora uma explicação no quadro com um diagrama eletrônico dos circuitos que nós temos conectados ao 208 e também ao 118, para entendermos como que esses dois circuitos vão trabalhar em conjunto para, por fim, acionar então o motor de partida no módulo Mercedes-Benz. Vamos à explicação do diagrama. Então, nós temos aqui no quadro os dois circuitos eletrônicos que nós encontramos partindo dos dois terminais que acabamos de localizar no esquema elétrico. Esta linha preta aqui representa o conector da ECU. Então, nós temos aqui a parte externa do módulo e aqui os circuitos internos. Terminal 2.08, então o conector 2, terminal 08, representa a solicitação de partida feita pela linha 50. E o terminal 1.18, então o conector 1, terminal 18, a saída de acionamento para a partida. Vamos começar entendendo o circuito que encontramos no 2.08, que é o circuito de solicitação. A linha 50 tem o mesmo valor da tensão de bateria, então eu representei ali cerca de 26 volts. Essa tensão vai entrar então dentro do circuito da ECU e passar primeiro por alguns resistores, pois a tensão de 26 volts é muito elevada para chegar até o circuito lógico, que é o circuito responsável por interpretar a solicitação de partida. Então, um banco de resistores vai produzir algumas quedas de tensão no valor de 26 volts, sendo que ao final desse banco de resistores, uma tensão próxima de 8 volts vai ser gerada. Essa tensão de 8 volts vai então chegar ao principal objetivo do circuito de solicitação, que é este CI de 8 terminais. Podemos chamá-lo de um CI, ou seja, um circuito integrado de solicitação de partida. Essa tensão que chega aqui ao terminal 2 do circuito integrado vai sair no terminal 7 num nível de tensão que o circuito lógico trabalha, ou seja, 5 volts. Essa tensão de 5 volts chega até o nosso processador, que é o responsável por interpretar que a solicitação de partida foi feita. Então, o foco do circuito de solicitação é converter o valor de tensão de 26 volts num valor de tensão de 5 volts para o processador. Essa conversão é feita através de um banco de resistores e também pelo CI de solicitação de partida. Então, logo após o processador interpretar corretamente que a solicitação de partida foi feita pelo condutor, ele inicia agora o comando de um outro circuito, o circuito de acionamento mesmo do motor de partida.
Então, esse circuito é composto por dois transistores de chaveamento principal. Este transistor principal é o responsável por efetuar um chaveamento de 26 volts e acionar o relé do motor de partida. Mas para que seja possível que ele realize o seu trabalho, ele necessita de outros dois chaveamentos. Um chaveamento que vai também utilizar a tensão da linha 50 para fornecer a fonte do transistor e um outro chaveamento que também vai utilizar a linha 50 para fornecer uma tensão de gate, ou seja, uma tensão de acionamento do transistor principal. E o processador comanda então um circuito de gate, um circuito de acionamento que tem por objetivo acionar este primeiro MOSFET aqui. Este primeiro MOSFET vai utilizar a tensão de linha 50 para acionar o transistor principal de partida, que por sua vez já vai ter na sua fonte uma tensão da linha 50. E nesse momento, quando ele recebe esse gate, ele vai usar essa tensão da linha 50 para acionar o relé do motor de partida, com uma saída de 26 volts no terminal 1.18. Esse circuito é bem interessante e bem inteligente porque todas as cargas, todas as tensões do circuito de acionamento vêm da mesma fonte, que é a linha mais 50. Por que isso é uma vantagem? Em sistemas onde o MOSFET de acionamento do motor de partida é alimentado, por exemplo, com a linha mais 30, com a fonte de bateria, em caso de um curto-circuito naquele transistor, ele iria acionar o motor de partida sem parar. Ele ia jogar toda a carga da linha mais 30 de maneira ininterrupta para o motor de partida. Isso ocasionaria a queima do motor de partida, danos no veículo. Nesse sistema da linha Mercedes-Benz, isso jamais acontece, pois as cargas, tanto para o gate do transistor principal, quanto para a fonte do transistor principal, vêm da linha mais 50, ou seja, elas vêm do comutador de ignição, vêm da solicitação feita pelo condutor. Então podemos destacar que quando o condutor chega ao final do curso no comutador de ignição e aciona a linha mais 50, ela tem que, por objetivo, chegar em 3 pontos diferentes. Ela chega no terminal 208 para solicitar a partida, mas ao mesmo tempo ela também chega no chaveamento de fonte do transistor principal e no transistor que fornecerá um gate para o transistor principal. Então dessa maneira a linha 50 alimenta todo esse circuito de partida. Quando o condutor volta à ignição e a partida já foi bem executada, simplesmente ao desenergizar a linha mais 50, todo este circuito perde a sua carga positiva de acionamento. Assim, não aconteceriam então defeitos como eu mencionei, um curto na linha que acionaria o motor de partida de maneira direta. Então, esses são os dois circuitos que nós encontramos dentro do módulo do motor. Claro que não estão todos os detalhes deste circuito nesse diagrama, apenas para termos uma ideia das lógicas tanto de acionamento quanto de solicitação, mas já dá para a gente ter uma ideia muito boa de como que esse circuito Mercedes trabalha, como que é a lógica de acionamento do motor de partida. Então nós vamos ver agora, com o auxílio de um simulador de bancada e um scanner diagnóstico, como que o reparador pode, usando algumas funções do scanner, descobrir em qual dos dois circuitos de partida nós temos um problema. Dá para a gente descobrir isso usando o scanner. Isso é importante, pois alguns reparadores que trabalham com módulos já há algum tempo e têm algum conhecimento, acabam por sempre associar uma falha de partida na linha Mercedes-Benz com o circuito de chaveamento, o circuito de acionamento do motor de partida. Mas muitas vezes a substituição dessas peças de chaveamento não resolve um problema, pois pode ser que a falha real de partida está no circuito de solicitação de partida. Então não vai adiantar trocar esses componentes, sendo que eles não estão sendo acionados pelo processador, porque o processador não está interpretando que foi solicitada a partida. Então nós vamos ver no scanner como diferenciar, antes mesmo de abrir um módulo, em qual dos dois circuitos está a falha. E depois disso você já vai ter um norte, então, para saber qual dos dois circuitos você vai precisar analisar e efetuar o seu reparo.
Vamos então a uma análise prática com o simulador e o scanner. Então já estou aqui na bancada de testes, estou aqui com o simulador ECU Test Diesel Pro, que vai fazer a função de um caminhão em bancada, para podermos fazer as análises de partida. Conectei aqui já o scanner Diesel Diag e a tela de simulações já está com a linha mais 30 e a linha mais 15 ativadas, o que já permite para nós a comunicação aqui com o scanner. Também já conectei o módulo do motor Mercedes com os cabos corretos e já estamos aptos aqui a dar a partida. Durante as análises com o scanner, para ficar melhor de visualizar, nós vamos transmitir aqui a tela do meu computador para acompanhar então os estados e as leituras que eu vou fazer. Ao dar a partida no equipamento, nós vamos ver algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tanto o módulo principal quanto a caixa de testes vão confirmar que houve a solicitação de partida. Porém, com o scanner é possível ter de fato certeza de que o circuito interno de solicitação está em correto funcionamento e que o circuito de saída de acionamento também está em correto funcionamento. Então vamos iniciar a comunicação com o scanner e verificar em estados essas duas coisas acontecendo simultaneamente. Vamos entrar aqui no menu em Diesel Pesados, depois em Mercedes-Benz, e vou selecionar um veículo que utiliza um sistema Euro 5, assim como esse que estamos simulando. Por exemplo, um Axor. Acima de 2012, pois é um Euro 5, como por exemplo esse sistema 1933. E agora, um MR 6 cilindros Euro 5 gerenciamento de motor. Vamos prosseguir com a comunicação. E nós temos aqui agora o menu de uso do scanner, com diversas leituras possíveis. Vamos nos concentrar nesse teste em estados. Os estados nos mostram diversas coisas que podem estar ativas ou inativas no sistema. Nós vamos selecionar alguns estados específicos para analisarmos, que no caso que nos interessa é a parte da partida nesse momento. Então vamos selecionar Terminal 50MR, que é a entrada de solicitação lá no pino 2.08, e também ativação do motor de partida MR, que é a saída de fato de ativação para o motor de partida no terminal 1.18. Os demais estados que estavam selecionados, nós vamos remover. E agora podemos ir em estados selecionados e verificar apenas os dois que nós escolhemos. Então temos aqui a solicitação de partida e o acionamento de partida. Eu vou clicar agora em OK no equipamento para dar a partida nesse módulo, nesse veículo, e nós vamos ver que ambos os estados vão ficar ativos por alguns instantes e quando o módulo entra em funcionamento, eles voltam à inatividade. Então, observamos que após o módulo entrar em funcionamento, eles voltam ao estado inativo. Mas quando nós solicitamos a partida, nós tivemos o terminal 50MR ficando ativo em primeiro lugar e poucos instantes depois, a ativação do motor de partida em MR também ficou ativa. Ao encerrarmos a solicitação, encerra-se também a ativação. Então vimos ativo, ativo, inativo e inativo no instante da partida. Quais seriam alguns diagnósticos possíveis? Por exemplo, se eu tenho um módulo com falha na partida e nesse teste nenhum dos dois estados fica ativo, eu já sei que o meu problema está no circuito 2.08, está no circuito de solicitação, pois nenhum dos dois estados ficou ativo. O processador do módulo nem está tomando conhecimento, de que foi solicitada a partida. Caso o primeiro estado ali de terminal 50MR fique ativo, mas o segundo não, nesse caso o meu problema está na ativação do motor de partida, ou seja, está no circuito 1.18. Esse é o circuito que eu precisaria analisar. Então, mesmo no próprio caminhão, no veículo, antes de levar o módulo para o laboratório,
e depois com o simulador você pode confirmar isso, já é possível fazer uma diferenciação de onde está a falha de partida, na solicitação ou no acionamento. Vamos ver agora alguns testes práticos do módulo para ambos os circuitos. Vamos ver primeiro, caso nós tivéssemos uma falha apenas em ativação do motor de partida. Como eu poderia confirmar se o módulo está produzindo a tensão de ativação? E depois vamos analisar um caso de falha onde nenhum dos estados ficam ativos, que seria na solicitação. Vamos ver dois testes práticos. O primeiro, utilizando aqui um multímetro na escala de tensão, nós vamos ver como verificar um correto funcionamento da ativação do relé do motor de partida. Então nós vamos coletar um sinal de 26 volts durante o momento de partida no terminal 1.18, que é o terminal de saída de ativação. Para isso, eu vou usar aqui uma agulha com um borne de medição e vou conectar então no pino 18 do conector 1. De acordo com o nosso esquema elétrico, esse terminal 18 ele é o último da esquerda aqui da fileira de baixo do conector maior. Então aqui é o terminal 1 e o último terminal da fileira é o 18. Então, da maneira como nós estamos enxergando a ECU aqui, pelo lado externo, né, pelo conector, eu vou conectar então no terminal 18. E neste terminal 1.18 vamos colocar a ponteira positiva do multímetro. Agora precisamos também de um aterramento para fazer a medição de tensão. De acordo com o esquema elétrico, os terminais 2.09 e 2.11 são aterramentos. Vamos utilizar aqui o 2.09, que é o primeiro terminal aqui também da esquerda do conector 2, que é o conector menor. Então, imaginando, né, a ECU da maneira como nós estamos enxergando, então é o primeiro conector também lá da direita. E neste terminal vamos colocar a ponteira negativa do multímetro. Então eu vou colocar aqui o meu multímetro na escala de tensão contínua, vou colocar aqui na escala de 200 volts contínuos, para que a medição então de 26 volts possa ser feita. No momento temos 0 volt. Observe que quando eu acionar a partida no nosso simulador, por um breve momento teremos uma tensão de bateria no terminal 1.18, que é o acionamento do relé de partida. Então observamos que por alguns instantes nós tivemos a tensão de bateria no terminal 1.18, que seria a saída de ativação para o relé de partida, e assim que o motor entrou em funcionamento, a tensão volta a 0. Então seria o mesmo que o tempo em que o condutor do veículo acionou o comutador de ignição e consequentemente acionou ali o relé de partida. Isso mostra para nós que o circuito de ativação do relé de partida, o circuito 1.18 dos chaveadores de tensão, está em pleno funcionamento. Vamos agora a um segundo teste usando o osciloscópio para verificarmos o correto funcionamento do circuito de solicitação de partida. Antes de efetuarmos o teste, nós vamos usar um software de consulta chamado ECU Repair para verificarmos qual é o CI de solicitação de partida e com o módulo aberto, diretamente no CI de solicitação, nós vamos comparar a entrada e a saída de tensão desse CI. Então nós temos aqui o software ECU Repair, que é o software online de consulta de arquitetura interna das ECUs. Vamos selecionar uma categoria, no caso aqui é a diesel pesado, montadora Mercedes-Benz, e o modelo, podemos escolher um Axor que tenha o modelo Euro 5, como por exemplo este aqui, Axor OM457 LA5. O sistema que queremos nesse momento é o módulo do motor. Então, um Euro 5, módulo do motor, que é igual ao que nós acabamos de efetuar a simulação e vamos também fazer os testes práticos. Vamos pesquisar, selecionar o sistema pesquisado. Nós temos aqui na tela do computador
toda a arquitetura interna de hardware desta ECU previamente mapeada e telecarregada no software. Nós vamos dar atenção a dois circuitos aqui de partida, o de solicitação e o de ativação. O primeiro circuito que nós testamos é o de ativação da partida. Aqui, por exemplo, temos o transistor principal de acionamento do relé do motor de partida, que nós vimos no diagrama agora há pouco na lousa. O transistor alimentador do transistor principal é este, denominado linha mais 50. Então, usando a linha 50, ele fornece uma tensão de gate para o transistor principal. E este é o chaveador de tensão que fornece a fonte para o transistor principal. Perceba, através desta tela, que o pino 1.18, que nós acabamos de medir, os 26 volts, no momento da partida, tem continuidade direta e está fisicamente bem próximo do transistor principal. Mas agora vamos dar atenção a este pequeno CI aqui de 8 terminais. Circuito integrado de solicitação de partida. Então, o terminal 2.08 do conector passa, através de uma trilha interna, a tensão de linha 50 diretamente para este circuito integrado. E ao clicarmos nesta peça, podemos ver os dois terminais principais que precisamos testar. Terminal 2, a entrada de solicitação de partida, e o terminal 7, a saída de solicitação de partida, já com valor de 5 volts, que vai diretamente para o processador no terminal 60. Ou seja, nós vamos usar o osciloscópio com dois canais e vamos colocar um canal na entrada de solicitação e outro na saída de solicitação. E assim poderemos conferir se o CI de solicitação de partida está funcionando corretamente e está passando para o processador a informação de partida. Vamos ver então os testes práticos no CI, usando os dois canais do nosso osciloscópio com o auxílio do simulador. Estamos então de volta aqui na bancada de testes, mas agora com a ECU aberta, para que possamos fazer as medições diretamente no circuito integrado de solicitação de partida. Vou usar agora os dois canais do meu osciloscópio, sendo que a ponteira do canal 2 está também ligada ao aterramento, que é o terminal 209, o mesmo aterramento que nós usamos no teste anterior. Vale lembrar que no osciloscópio, um aterramento já vale para ambos os canais. O osciloscópio está regulado em 1 volt por divisão e com base na localização do nosso eixo zero de tensão, tanto a linha de 8 volts quanto a linha de 5 volts, ambas vão ficar confortavelmente aparecendo aqui na tela para que possamos analisar. O tempo está em 2 milissegundos. Então, 1 volt por divisão, 2 milissegundos. Agora, eu vou conectar o meu canal 1 do osciloscópio no terminal 2 do circuito integrado, que é a entrada de solicitação. Ou seja, na linha vermelha do canal 1, nós vamos ver uma linha de 8 volts. Então está no terminal 2. Com o canal 2, eu vou conectar o terminal 7 do circuito integrado, que é a saída de uma linha de 5 volts que vai até o processador. Então a linha amarela que nós vamos ver terá 5 volts. Temos já as duas conexões. Agora vamos solicitar a partida e observar as duas linhas subindo praticamente juntas. Observaram? Duas linhas de tensão. Vamos voltar e dar a partida novamente para vermos mais uma vez. Ligamos a chave e agora a partida. Então observamos duas linhas de tensão. Uma acontece primeiro, a linha vermelha, então, que estava na linha de 8 volts, que é a entrada de solicitação no CI. E alguns instantes breves após a linha de 8 volts, uma saída de 5 volts, que foi a linha amarela, que vai até o processador, indicando que a partida foi solicitada. Quando o processador interpreta corretamente essa linha de 5 volts de solicitação de partida, ele aciona os transistores, os chaveadores de tensão,
para por fim acionar o relé do motor de partida. Analisamos então as duas possibilidades de falha no circuito de partida da linha Mercedes-Benz. Fica a dica, nem sempre quando uma ECU não está acionando o motor de partida, a falha está no circuito de acionamento. Pode ser que a falha esteja no circuito de solicitação de partida, conforme vimos. Então, façam uma análise prévia com o scanner, verifiquem qual dos dois circuitos existe um problema e depois, usando o multímetro ou osciloscópio, faça a análise dos circuitos, e verifique um possível componente com falha. Esperamos que você tenha gostado dessa videoaula técnica sobre os circuitos de partida da Mercedes e, como você observou durante todo esse mês de março, nós tivemos semanalmente vídeos técnicos na playlist direto do centro de treinamentos. Nós estamos seguindo sempre a seguinte ordem: linha motos, linha leve e agora, por último, a linha diesel. Então, a cada 2 semanas teremos um vídeo da linha diesel ou a cada 2 semanas da linha leve. Então, dependendo do público que mais lhe interessa o assunto, esteja atento aos vídeos técnicos dessa playlist. Participe nos comentários, deixe-nos aí sugestões de novos temas, perguntas técnicas sobre o assunto de cada vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma videoaula. Esperamos você semana que vem. Até a próxima!